Boa noite, queridos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí contigo nesta noite, esteja na sua casa, esteja do seu lado, e que nesta noite você possa transformar o seu lar no centro de adoração ao Senhor, no lugar de exaltação ao nome do Senhor. E neste momento nós vamos estar adorando a Ele, dizendo que santo é o nome dEle, bem-aventurado aquele que busca ao Senhor. Amém? Então que você, juntamente conosco, possa adorar ao Senhor, clamar ao Senhor pela nossa nação, clamar ao Senhor pelo nosso Brasil, por tudo que tem acontecido, pois Ele é o único que pode trazer vitória sobre toda essa situação. Amém?
esse Deus que tu és todos os meus dias, que eu não posso ver porque sou limitada, mas o Senhor conhece, e grandes coisas o Senhor tem preparado. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus de amor, por ser esse Deus que vem nos trazendo paz, alegria, segurança. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por ouvir o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento eu vou estar lendo da Bíblia, que diz assim, e é Isaías 43. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nesta noite o Senhor fala aos nossos corações que não importa por onde passarmos, que fogo não irá nos queimar, que a água não irá nos afogar, porque Ele estará conosco. Então neste momento, sinta o abraço do Senhor em você. Sinta o Senhor te abraçando, te envolvendo, porque nós estamos seguros nos braços de Deus. Não há outro lugar para sentir-nos seguro, para sentir essa segurança, para sentir essa proteção. Só nos braços dele, só nos seus braços, Senhor. Só nos seus braços, quando eu não estiver mais aguentando. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca. Obrigada por isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar
Deus. Pastor Luiz Felipe. João 11, 38 a 44. Nós estamos diante do final do relato da ressurreição de Lázaro. E diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Querido, nós estamos diante de uma situação onde a limitação humana ela fica patente, fica escancarada. O que nós, enquanto homens, podemos fazer diante da morte? Qual é o poder que eu ou você temos diante da morte? E a minha reflexão para você hoje, que eu quero trazer para você nessa noite, é que diante da limitação humana, Jesus continua tendo poder. Jesus continua tendo autoridade. A autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, ela não só se restringe no momento em que nós estamos vivos. Jesus tem o mesmo poder sobre mim e sobre você, ainda que a morte venha nos acometer. Isso tudo serve para nos fazer entender que Jesus, o seu poder e a sua graça é sem limite. E Jesus, ele não tem somente compaixão, ele não somente olha para um quadro de tristeza, um quadro de dificuldade, somente sente compaixão, como eu e você. Eu e você, diante da morte de alguém, diante da perda de alguém, o que nós temos pelo outro é compaixão. Mas Jesus, ele não tem somente compaixão, mas ele também tem poder. E é esse Jesus que tem poder que nós viemos anunciar nessa noite para você. Talvez você esteja na sua casa e não tenha experimentado o poder que Jesus tem, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem poder para fazer qualquer coisa na sua vida, para transformar esse cenário de morte em vida, para trazer à vida aquilo que está morto, para trazer à luz aquilo que está no escuro, aquilo que está nas trevas. Ele tem poder para isso. Ele não somente sente pena, ou ele simplesmente se sente penalizado pelos nossos dramas, não. Ele também tem poder para resolvê-los. E diante dessa passagem que nós lemos aqui, nós temos pelo menos algumas colocações para fazer, alguns apontamentos
para que você entenda e para que você perceba que Jesus, Ele continua tendo o mesmo poder. Jesus, aqui, nesse texto que a gente leu, Ele faz uma ordem expressa. E a ordem de Jesus, ela é para ser atendida de imediato. Às vezes nós ficamos titubeando diante daquilo que nós podemos ou não fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus chegou naquele quadro de morte. Aparentemente o homem nada poderia fazer. E Jesus chega para aquelas pessoas e fala: tirai a pedra. Eu aprendo várias coisas aqui. Uma delas, muito falada, é que Jesus, Ele não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Milagre não é fazer aquilo que eu posso fazer. Milagre é fazer aquilo que só Jesus sabe fazer. Agora, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. E Jesus falou para aquelas pessoas: olha, tirem a pedra. Jesus poderia tirar a pedra? Obviamente poderia. Mas Ele, na sua soberania, Ele quis incluir, Ele quis colocar as pessoas que estavam incrédulas, as pessoas que estavam impotentes, limitadas diante daquela situação. Jesus quis fazer os participantes do milagre. Olha, tirai a pedra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele não precisa de nós para operar milagre, mas Ele faz os seus milagres através de nós. Ele nos usa para fazer os seus milagres. Isso tudo porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele faz como Ele quer. E Ele quis incluir aquelas pessoas diante daquele cenário de impotência humana. Ele chega para aqueles humanos que estão ali e fala assim: olha, tirai a pedra. O milagre vai acontecer. Tirai a pedra. Tirar a pedra, às vezes, querido, significa mexer numa situação em que a gente não quer mexer. Imagina para aquelas pessoas tirar a pedra de um sepulcro aonde tem um defunto morto que está ali há mais de 4 dias, que já cheira mal. Às vezes o tirar a pedra para nós significa mexer em algo que vai feder, mexer em algo que é desconfortável para nós. Às vezes Jesus manda para a gente tirar pedra em determinadas situações em que a gente não quer tirar pedra, porque sabe que o que tem ali não é coisa boa, não é coisa agradável, o cheiro que vai subir não é bom. Tirar a pedra de um túmulo que guarda alguém que está morto há 4 dias é mexer em algo que já está em estágio de decomposição. Que desagradável! Que desagradável foi para aquelas pessoas tirar a pedra daquele negócio ali e sentir aquele cheiro. Talvez tirar a pedra seja mexer em algo que te traga mais dor. Talvez tirar a pedra seja abrir a porta para algo que vai cheirar mal, que vai te trazer memórias ruins. Tirar a pedra, às vezes, querido, vai nos remeter a um passado que a gente não quer lembrar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus operou o milagre, Ele operou. Mas Ele primeiro deu uma ordem: tirai a pedra. Qual é a pedra que você tem que tirar aqui? De novo eu digo, Ele não precisa de nós para fazer os seus milagres. Ele não precisa provar para nós que nós somos incompetentes, inúteis, porque isso nós já sabemos que somos. Mas diante dessa incompetência,
diante dessa inutilidade, ainda assim, Ele vira para nós nos dias de hoje e fala: olha, eu vou usar você, tirai a pedra. O milagre está à porta. Eu estou aqui, o Deus da vida está aqui. O Deus que sara a dor, o Deus que transforma a morte em vida. Estou aqui, mas eu quero que você tire a pedra. Qual é a pedra que você tem que tirar? Qual é a pedra? Qual é o desafio que Deus faz para você nessa hora? Ele sabe da nossa limitação, mas Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Tirar a pedra, desconfortável para nós, é necessário. Se faz necessário, porque Ele quer fazer essa experiência conosco. Eu sempre digo que para vivermos milagre, precisamos passar por dificuldade. Ninguém passa por um milagre sem que antes passe por uma dificuldade. Que milagre é esse? Que não tem dificuldade. Se não tem dificuldade, não tem milagre. Não há necessidade de milagre. O problema é que às vezes só quer viver o milagre. Não quer mexer na pedra, não quer tirar lá, não quer sentir o cheiro da putrefação, quase que não sai, né? Da carne podre, daquilo que está apodrecendo. Aí diante disso, surge uma segunda situação que eu queria pontuar para você, que é a interferência incrédula do homem. No versículo 39, a Marta, irmã do morto, fala o que? Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus, Ele está diante de uma situação em que Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, mas Ele coloca os homens ali à prova. E a prova que a Marta estava sendo passada, a Marta já tinha presenciado, já tinha visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. A Marta já tinha sabido, já tinha chegado aos seus ouvidos, que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva da cidade de Naim. Mas aquele ali, o irmão dela, já estava há 4 dias. Veja a dificuldade do homem crer. E ela fala, já é de 4 dias. Era como se ela quisesse dizer um recado para Jesus: olha, Senhor, a filha de Jairo estava morta há poucas horas. O filho da viúva também tinha poucas horas que tinha falecido. Agora o meu irmão já tem 4 dias. Lázaro já era um cadáver em decomposição. Então, Senhor, deixa quieto, já é de 4 dias, não adianta. Aí eu queria trazer para você um terceiro aspecto. Diante da incredulidade humana, diante da falta de fé humana, Jesus faz uma correção. No versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo a encoraja a crer. Marta, eu não já te disse, Marta, lá atrás, quando a gente se encontrou, que se creres, verás a glória de Deus. Deus nos traz à memória situações que Ele já nos disse antes. Não lembra daquilo que eu te falei? Não lembra daquilo que eu te disse, Marta? Se creres, verás a glória de Deus.
A fé, ela vê com os olhos humanos aquilo que ninguém pode enxergar. A fé é o telescópio que Deus nos dá para que a gente enxergue além do que os nossos olhos podem ver. É a fé que Deus nos dá. É a fé que precisa ser exercitada. A incredulidade, por vezes, nos impede de ver a manifestação da glória de Deus, do pleno poder de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus faz uma correção. Jesus traz Marta para a realidade de que ela precisava crer. Mesmo diante de uma situação que para ela era impossível. O interessante é que nos versículos 41 e 42 acontece uma situação interessante. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu. Querido, aqueles homens, muito provavelmente, ao tirarem a pedra, olharam para dentro do túmulo. Eles tiraram a pedra porque Jesus mandou tirar. Eles cumpriram a ordem de Jesus. E eles, muito provavelmente, olharam para dentro do sepulcro. O sepulcro abrigava aquilo que a gente pode chamar da impossibilidade humana. O sepulcro abrigava o salário do pecado, que era a morte, o trauma, porque o homem, o ser humano não foi feito para morrer. Nós fomos feitos para ter vida e vida eterna com Deus. Então a morte, diante da morte, por que a morte nos impacta tanto? Por que a morte ela nos impressiona tanto? Porque é um trauma. É um trauma, não tem condição social. Se você é rico, se você é pobre, a morte acomete a todos. E a morte é traumática para o ser humano, e muitos não conseguem superar a dor da morte, porque a morte ela é uma impossibilidade humana, é um trauma. Então, aqueles homens, ao tirarem a pedra, muito provavelmente olharam para dentro do túmulo, que abrigava o cadáver, que abrigava a limitação humana, que abrigava o pecado, que abrigava a podridão do homem. Entretanto, Jesus, ele olha para o céu. Ele olha para o céu. Quem é que está no céu, querido? O Criador, o Senhor da vida, o governante de todo o universo, Jesus, olha para o céu. Querido, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Receba essa palavra para você. Diante de uma situação de limitação humana, diante de algo que você não pode fazer muita coisa, não olhe para a situação, olhe para o céu. Olhe para o céu. Elevo os meus olhos para os montes, ou para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, sendo Deus aqui na terra, ele olha para o céu, diante da morte humana, diante da limitação humana, ele olha para o céu e dá graças a Deus. Pai, graças te dou. Sabe o que eu aprendo, querido? Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que eu preciso dar graça ao Senhor, mesmo antes do milagre acontecer. Enquanto os homens, enquanto os incrédulos estão olhando
para a limitação humana, que é a morte, para a impossibilidade humana de fazer alguma coisa, Jesus olha para o céu e dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Diante dessa situação em que você está vivendo, você não pode fazer muita coisa. Diante desse caos em que o mundo está vivendo, ninguém pode fazer muita coisa. Deus está chamando o Brasil para um concerto. Deus está chamando a igreja brasileira para um concerto. Deus está chamando as autoridades mundiais para um concerto. Diante da limitação do homem, não há muita coisa a fazer, a não ser olhar para o céu e dar graças a Deus. Dê graças a Deus, meu querido. Mesmo antes do milagre acontecer, dê graças a Deus. Não olhe para a impossibilidade. Não olhe para o pecado do homem. Não olhe para a limitação humana. Olhe para Deus. Olhe para os céus e dê graças a Deus. E agora, por último, o que a gente vê? O que a gente vê? A gente vê um milagre extraordinário. Versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Clamou em alta voz. Esta voz é a voz de Jesus de Nazaré. Não é qualquer voz, é a voz poderosa de Jesus. Jesus clamou em alta voz e trouxe o morto à vida. Amados, a voz de Jesus é poderosa e Ele pode, com a sua voz, mudar a sua situação. Ele pode mudar esse cenário de morte. Ele pode mudar esse cenário de destruição. Ele pode mudar essa situação desconfortável. Ele pode mudar essa situação que cheira mal e trazer luz onde há trevas. Novamente Jesus dá uma nova ordem depois do milagre feito. Jesus fala assim: olha, desatem e deixem-o ir. Desatem e o deixem ir. Sabe o que eu aprendo aqui? A missão da igreja, a missão do discipulado, a missão do ensino, a missão de fazer discípulo. Ide por todo mundo. Tem gente indo por todo mundo e não sabe o que fazer. Só fica no ide por todo mundo. Fica vagando por todo mundo sem saber o que fazer. E agora? Ide por todo mundo, mas você tem que fazer discípulo, meu querido. Não adianta sair por aí rodando. Tem que fazer discípulo. Fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulo de Jesus. E só faz discípulo de Jesus quem é discípulo de Jesus. Para que eu e você façamos discípulos, nós precisamos ser discípulos. Ninguém faz discípulo sem antes ter sido discípulo. Que discípulo é esse que ensina aquilo que nem ele mesmo segue? Desatai-o, deixai-o ir. Jesus de novo traz aqueles humanos, traz aqueles impotentes para fazer parte do milagre. Olha, agora é com vocês. Precisamos ajudar-nos uns aos outros a tirar as nossas ataduras, a remover o lenço do velho homem que nos impede de caminhar. Remover as ataduras que nos impedem, as ataduras das vestes velhas
e vestir uma veste santa, uma veste limpa, uma veste que agrade o coração de Deus. É preciso deixar a velha vida para viver uma nova vida com Deus. Com certeza, Lázaro, por mais que não tenhamos relatos disso, mas eu tenho certeza que Lázaro teve uma nova vida diante de Deus, porque ele ressurgiu, ele nasceu de novo. Agora deixa eu te falar um detalhe: Lázaro morreu, ressuscitou, para depois morrer. Jesus, este Jesus, ele morreu, ressuscitou e nunca mais voltará para a morte. Ele venceu a morte, ele ressurgiu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Entramos hoje na semana pascal. Entramos hoje na semana em que nós, enquanto cristãos, iremos celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Querido, você que é crente desta igreja, você que é cristão de outra igreja que está nos ouvindo, reserve esta semana para celebrar a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele não só ressuscitou mortos, mas ele também ressuscitou da morte, para nunca mais morrer. E nessa semana que nós estamos entrando agora, nós vamos estar, enquanto igreja, separando momentos de oração, horários específicos para orar, para jejuar, em prol da nação, em prol dessa situação, mas jejuar também celebrando a vida de Jesus, que nos trouxe vida e vida em abundância. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero te convocar, querido cristão amado, irmão em Cristo, para se juntar a nós durante esta semana, em jejum, em oração, celebrando a vida de Jesus em nós, clamando por essa nação, clamando pelo milagre que Jesus há de fazer nesta nação, no mundo, para a glória dele. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos constrange e ela nos ensina. Nos ensina a viver, Senhor, como cristão de verdade. Aumenta a nossa fé. Que diante das impossibilidades humanas, nós possamos olhar para o céu, dar graças a Deus pelo milagre que ainda vai acontecer. Senhor, nesta semana inicia-se a semana que nós chamamos de Semana do Cordeiro Pascal. A semana em que nós vamos estar relembrando o teu sacrifício de amor por nós. Senhor, muito obrigado pelo teu infinito amor. E neste momento eu quero colocar, Senhor, pessoas que precisam te conhecer, pessoas que precisam experimentar do teu amor, pessoas que precisam ter suas vidas transformadas, vidas que estão na escuridão, pessoas que estão no sepulcro. Senhor, tirai, Senhor, traze o morto para nós, Senhor, traze vida. Faze, Senhor, nessa semana, através da internet, através dos meios de comunicação, que pessoas venham se reconciliar contigo, crendo que Jesus é o Senhor de suas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz
dias ele reviveu. Mestre, não há outro que eu possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Resolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me joga nessa, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Devolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Devolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me joga nessa hora, me chama para fora. Devolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me joga nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Bem, queridos, nós vamos nessa hora fazer uma oração, é a última oração desse culto, e vamos cantar mais uma canção, tá bom? Eu pedi a eles aqui e vamos ver se vai sair aqui, tomara que saia em nome de Jesus, né? Então nós vamos fazer uma oração, vamos impetrar a bênção, mas depois você fica aí conectado
que a gente vai tentar cantar mais uma canção aí sim finalizando o nosso culto e a nossa transmissão, tá bom? Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, celebrando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando juntamente com os nossos irmãos, celebrando o culto a Ti, Senhor, que é a nossa razão de existência, a nossa razão de existir. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, que se fez notória, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui através de nós, ó Deus. Somos Seus instrumentos, usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Abençoa cada um que está na sua casa, Senhor, que eles possam também ter sentido a mesma presença, terem sido alcançados com o Teu poder, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a gloriosa graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, estejam com todos aqueles que estão nas suas casas, estejam com todos os crentes espalhados pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e fique com essa canção também aí. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, eu não quero perder. Na presença, na presença, na presença. Não se detenha